Sejam todos bem-vindos, boa noite aos internautas que nos acompanham neste momento a mais uma edição do programa Mais Saúde. E hoje nós temos um tema muito interessante, com uma convidada especial que vai nos abordar um tema um pouco mais tradicional porque provavelmente nos identificamos, ou vai ser um tema já muito familiar. E eu conto nos estúdios com a doutora Nícia Zunguza, que juntos vamos debruçar em torno deste grande tema. Vou deixar aqui um suspense para o tema. Bom, eu vou diretamente saudar a doutora Nícia. Boa noite, seja bem-vindo ao Mais Saúde. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim participar desse programa. Afinal de contas, tratam-se aqui temas muito importantes para todos nós. Em algum momento pensamos até que temos conhecimento, mas quanto mais falamos sobre esses assuntos, sempre descobrimos algum aspecto novo. Certo. Muito obrigado. Então, vamos ter aqui alguns minutos que estaremos aqui falando deste tema e vamos ajudar a abrir o véu em torno deste tema, vamos ajudar de alguma forma a debatermos. Eu penso que há muito conhecimento já na nossa sociedade sobre enurese, talvez por este termo enurese, mas ok, vou fazer aqui uma tradução bem rápida, o famoso xixi na cama. Vamos logo diretamente ao conceito, doutora Nícia. O que seria então enurese noturna? E podemos já começar a falar como é que este fenômeno acomete, ou seja, como é que podemos conceituar a enurese noturna, doutora? Ok. É muito engraçado falar de um tema que na sociedade é muito conhecido e que não tem como as pessoas crescerem sem ter conhecimento. Acredito que a diferença seja só no nome. O nome enurese noturna é que nos faz pensar em algo muito difícil, algo muito complexo e algo totalmente desconhecido, quando, na verdade, é algo que acontece dia após dia na nossa sociedade e que acontece também de forma particular nas nossas casas. A enurese noturna não é nada do outro mundo, é o famoso xixi na cama mesmo, e é uma perda involuntária da urina durante o sono. Repito, é uma perda involuntária, não é como nós pensamos nas nossas casas, que as nossas crianças estão a fazer de propósito, não. É totalmente involuntário. O que acontece é que as crianças ou os bebês, ainda na fase de desfraude, ou mesmo, para melhor explicar, falaria aqui do que acontece antes da criança fazer 1 ano, antes do bebê fazer 1 ano. O que acontece é que o bebê enche a bexiga e esvazia de forma automática. A fralda está lá para exercer essa função de reter a urina do bebê. Agora, a partir do momento em que a criança começa a desfraldar, depois de fazer 1 ano, começamos a notar esse xixi, começa a ser incômodo para nós, mas é um processo totalmente natural naquela fase. O que acontece é que a criança já deve desfraldar, mas em sua mente ainda não está concebida, ainda não está concebido aquele ato de despertar, a bexiga está cheia, tem que ir à casa de banho. Ainda não tem maturidade o suficiente para perceber que a bexiga está cheia e que deve ir à casa de banho para fazer xixi. Então, doutora, estamos a falar de um fenômeno comum e natural. Exatamente, é comum e natural. Certo. Bom, começa a ser problema numa determinada faixa etária. Certo. Realmente é onde eu já ia. Bom, se é um fenômeno comum e natural, então por que estaríamos aqui a trazer esse debate? Mas a doutora já havia avançado. Chega uma fase em que ela se torna uma preocupação. E eu gostava mesmo que fôssemos a questão desta fase em que ela se torna preocupação, só para situar os nossos internautas, quando é que ela se torna realmente esta preocupação que a doutora já havia feito menção há minutos? Ok. No primeiro ano de vida da criança, a micção ocorre espontaneamente como um reflexo, ou seja, a bexiga enche
e de seguida esvazia automaticamente, como eu já falava, porque a fralda está lá a exercer a sua função. Mas a partir de 1 ano de idade, o cérebro começa a perceber quando é que a bexiga enche, e não só os pais, as cuidadoras começam a ensinar, a criança já sente, então é levada ao pinico. Pouco a pouco ela vai integrando informações que fazem com que ela tenha conhecimento e consiga perceber que a bexiga está cheia e deve ir à casa de banho. E falando especificamente dos estudos que foram feitos das fases de desenvolvimento, considera-se que a criança até os 5 anos está ainda nessa fase da aprendizagem, para que saiba que a bexiga está cheia, sinta que a bexiga está cheia e vá à casa de banho. Então, a partir dos 5 anos para cima, para as outras faixas etárias, a criança não tem mais motivos para fazer xixi na cama, tendo em conta que já há esse conhecimento consolidado. Então, torna-se um problema quando nós vemos uma criança dos seus 5, 6, 7, 8 anos a fazer xixi na cama de forma regular, do gênero 2 a 3 vezes por semana, porque pode até falhar, fazer uma vez, porque se calhar ingeriu muitos líquidos na noite anterior e não houve aquele cuidado de levar a criança à casa de banho antes de ir se deitar. Mas começa a se tornar um problema quando nós vemos que esse ato involuntário de urinar na cama tem uma certa frequência, do gênero 2 a 3 vezes por semana, nessa faixa etária dos 5, 6, 7 anos para cima. Então, a partir deste momento, nós temos que prestar atenção, porque aí nós vemos que há algum problema que requer a nossa atenção como pais, a nossa atenção como cuidadores e também a nossa atenção como profissionais de saúde. Certo. E quais seriam então as causas, não é? As causas que fazem com que uma criança passe por este período normal da enurese noturna e comece a se tornar preocupação? Quais seriam as causas que condicionam essa enurese fora daquilo que é o período normal? Uma causa muito comum é a questão educacional, porque como nós referimos anteriormente, naquele período de desfraude, que é de 1 ano aos 5 anos, há a necessidade dos pais terem uma atenção redobrada e educar a criança para que ela saiba quando deve ir à casa de banho. Então, a questão educacional é extremamente importante, porque se eu, como pai, não tenho atenção de levar a criança antes de ir dormir à casa de banho, não tenho atenção de ver o que está a ingerir antes de dormir, não tenho atenção de despertar no meio da noite para levar essa criança à casa de banho para que ela aprenda que já não tem mais fralda consigo e deve acordar e ir à casa de banho, a criança terá esse problema. Agora, outros aspectos que são puramente fisiológicos são desordens nos rins, problemas que a criança pode ter na bexiga, problemas na uretra, ter a bexiga pequena, por exemplo. São problemas específicos, são problemas fisiológicos que requerem uma atenção redobrada e que podem ter a enurese simplesmente como um pequeno sinal do que o indivíduo ou a criança, nesse caso, está a passar. Então, as causas são basicamente essas, mas na maior parte dos casos nós vemos que a questão de fundo, a causa de fundo, é meramente educacional. Certo. E quando é que já os pais já podem sentir-se no dever ou estão na preocupação de procurarem cuidados médicos numa enurese, nesse caso? Em que momento, em que fase, qual seria o quadro clínico que proporcionaria, ou seja, para despertar a preocupação dos pais a procurar a ajuda médica? Se assim for necessário, obviamente. Primeiro, devemos prestar atenção à faixa etária em que a criança se encontra, porque, como eu dizia anteriormente, é um processo normal. A enurese não podemos encarar logo como um problema, porque parte de uma educação que a criança teve para se autogerir. Então, se a criança passa pela faixa etária que se presume que é a faixa etária em que a criança deve aprender a se gerir nesse âmbito, devemos prestar atenção redobrada. Se a criança já tem por aí 6, 7 anos e tem
esses problemas de fazer o xixi na cama de forma recorrente, vemos a frequência 2, 3 vezes, 4 vezes. Então, aí há a necessidade de nós procurarmos saber o que está por detrás desse acontecimento. Por vezes são coisas simples que acontecem mesmo nos hábitos e costumes de casa, mas que nos são difíceis perceber como membro integrante da família. Então, por vezes, o olhar de um profissional é muito mais valioso. Por isso mesmo, devemos prestar atenção no que a criança come, no que a criança, nos hábitos que temos em casa. Agora, a própria urina também pode ser um indicativo de vários outros problemas. Como eu falava anteriormente, a enurese pode ser um sinal de que algo muito grave pode estar a acontecer, como problemas fisiológicos, desordens nos rins, na bexiga, por aí. Então, é preciso prestar atenção na frequência com que a criança faz o xixi na cama e também, em algum momento, na cor, ou se tem algum outro vestígio de algo diferente que possa fazer com que o xixi seja algo estranho, porque se há problemas fisiológicos, por vezes já há alguma cor ou algum cheiro, algum sinal totalmente estranho. A enurese noturna pode ser também um sinal de uma outra patologia. Então, há necessidade de prestarmos atenção nesses aspectos, ver se a urina é normal, se é avermelhada, por aí. Certo. Quais seriam os fatores de risco atrelado à questão da enurese noturna, nesse caso? Alguma predisposição, podia ser o caso? Quais são os fatores que podem estar associados à enurese noturna, doutora? Bom, algo muito curioso e muito discutido é que presume-se que um dos primeiros riscos é ser menino. Primeiro ser menino. Então, nos dados estatísticos, nos estudos feitos, verificou-se que mais meninos em relação às meninas têm enurese noturna. Agora, também algo muito importante é o histórico familiar, porque em famílias nas quais o pai, por exemplo, teve enurese noturna, presume-se que há 44% de possibilidades de um dos filhos ter também enurese noturna. Agora, nas famílias em que o pai e a mãe tiveram enurese noturna quando crianças, há 77% de percentagem ou de probabilidade das crianças também terem o mesmo problema. Então, o fator genético pesa muito nesse aspecto. Mas também já temos aspectos comportamentais, como a quantidade e o horário em que nós ingerimos muitos líquidos. O histórico de doenças do trato urinário também é um fator de risco para que a pessoa seja suscetível a ter esses problemas. Certo, e levantou uma questão aqui, nós ficamos ali a pressionar, esquecemos que algumas coisas nós é que passamos para os nossos filhos. E é importante, bom, só para fazer uma deixa aqui, gostava de pedir aos nossos internautas para que possam partilhar esta informação, porque ela é muito importante, Nós queremos trazer aqui um saber que irá agregar valor na sua vida, que irá de alguma forma ajudar a gerir a sua família e a gerir situações como estas, que provavelmente todos os pais têm essa experiência, sabem o que realmente, o quanto isso afeta, não é? O quanto isso afeta no seu todo. Então vamos partilhar essa informação, vamos permitir com que familiares e amigos possam ter acesso a este conteúdo para que possam, de alguma forma, ter esse saber que de alguma forma irá acrescentar valores interessantes na vida dos nossos internautas. Doutora, eu gostava já de passar para a questão do tratamento. Eu não sei se a enurese noturna, ela tem um tratamento? Tem um tratamento, sim. Por isso mesmo, quando nós verificamos essas desordens ou verificamos a frequência com que isso acontece, há a necessidade de nos dirigirmos aos hospitais. Nos hospitais nós teremos um melhor encaminhamento desse problema. Quando se trata ainda de uma criança dos 5, 6, 7 anos, as consultas normalmente são com os pediatras. Então, os pediatras fazem a sua avaliação
e é de acordo com essa avaliação que nós teremos também o tratamento. Mas a base de tratamento é mesmo a reeducação, deve-se criar aí uma rotina na qual se mude alguns hábitos e costumes da criança, tempo e quantidade de ingestão de líquidos, mas também, de acordo com o histórico que o psiquiatra colher, sempre haverá uma intervenção interdisciplinar, porque, na verdade, o psiquiatra não trabalha sozinho. Essa parte da educação não compete, por exemplo, ao psiquiatra. O psiquiatra pode dar algumas dicas, mas ele normalmente refere ao psicólogo. É onde entramos nós, os psicólogos. Então, refere aos psicólogos, mas os psicólogos também, por sua vez, não trabalham sozinhos. Há necessidade de exames complementares que são feitos nessa área, e também em algum momento podemos ter, não prescreve, e há necessidade de ingestão de alguns medicamentos que vão ajudar, por exemplo, ao indivíduo ou à criança, para que não produza muita urina no período de noite. Então, há necessidade de uma intervenção medicamentosa que será prescrita por um psiquiatra ou por um outro médico, porque com o psicólogo a abordagem é completamente comportamental. Nós vamos rever os hábitos e costumes, vamos estabelecer metas, vamos criar tabelas de controle se necessário, e temos também o famoso alarme. O alarme é muito importante, porque se temos uma criança que já mexe com dispositivos eletrônicos, hoje em dia as crianças acabam crescendo muito rápido do que nos nossos tempos. Uma criança de 4, 5 anos já desbloqueia o telefone, já sabe ver mensagens, já sabe mexer com o WhatsApp. Então, aproveitemos-nos desse dinamismo que as crianças têm para educá-las. Se a criança mexe com o telefone, é uma função nossa como pais, monitorar essa criança. Não vamos assumir que porque ela mexe o telefone, então vai ficar na sua própria sorte. Não. Eu, como pai, também devo rever o que eu estou a falhar, porque se calhar essa inurese é causada por mim, porque eu não vejo o que eu dou à criança antes de dormir, não tenho o hábito de levar a criança à casa de banho, se calhar aquela educação de base, naquele tempo de desfraude, não foi tão consistente a ponto de fazer com que a criança aprendesse. Então, devo rever os hábitos e costumes que eu passei para a criança para que eu possa fazer uma correção. Agora, tendo em conta a correção por mim vista, tenho que acatar também o que os profissionais de saúde, por sua vez, vão recomendar. Há de se recomendar aí que a criança ingira menos líquidos antes de dormir. Antes de dormir, a criança deve ser levada à casa de banho. Depois deve-se estabelecer horários do gênero 3 horas depois a criança deve acordar para ir à casa de banho, ou 4 horas depois, mas isso vai ser em conjunto com os pais, porque só o pai sabe com que frequência é que essa criança urina durante a noite. São 3, 4 vezes, e a criança dorme 8 horas de tempo. O tempo em que normalmente a criança leva a dormir, se dorme 8 horas de tempo ou mais, e a frequência com que a criança faz de noite. Agora, voltando àquele aspecto de reeducação, é muito importante que a criança conheça os hábitos e costumes que deve adotar. Por quê? Quando a criança faz xixi, a primeira a se sentir incomodada é ela mesma. Ela não se sente confortável. Então, há necessidade de ensinarmos a criança que não, se não se sente confortável, então deves prestar atenção no horário, por exemplo, deves prestar atenção no horário quando a mãe vem acordar para ir fazer xixi. Ou por outra, antes de dormir, há crianças que são renitentes, o pai diz não, a criança também diz sim, então há necessidade do pai também mostrar quais são os benefícios dessa nova conduta que pretendemos tomar, porque o maior beneficiário é a própria criança, então deve ser uma ação conjunta, a família toda deve intervir para que a criança possa superar essa fase.
esta abordagem mesmo, deste acompanhamento, desta compreensão, dessa reeducação, vai nos levar a questão, a possíveis complicações em caso de não acompanhamento, de não tratamento da enurese. Quais seriam, então, doutora, aquilo que são as possíveis complicações em torno da enurese, uma enurese não tratada ou não bem acompanhada, não bem monitorada no seio da família, tanto como com profissionais de saúde? Exato. Aí nós teremos complicações tanto a nível psicológico quanto a nível fisiológico. Vou começar a nível fisiológico, nós teremos redução da capacidade funcional da bexiga. E também teremos anormalidades na produção daquilo que é o hormônio antidiurético, que no período noturno, que contribui muito para a redução. E também teremos problemas a nível urológico, é por isso que há necessidade de intervenção de um urologista que é especialista mesmo daquela área. Agora, a criança que sofre de enurese noturna não sofre só desse problema de fazer xixi na cama, porque é uma criança que sofre por momentos muito punitivos, e esses momentos punitivos fazem com que, de alguma forma, acabe tendo outros problemas do fórum psicológico, como a ansiedade, a depressão. Até temos casos de crianças que já sofrem por momentos de estresse ainda pequenas. E algo muito importante que nós devemos reter é que quanto mais punimos a criança, porque, por exemplo, fez xixi na cama, nós não estamos a ajudar a criança, porque o que acontece é que, por causa daquela punição, a criança transporta consigo um medo de voltar a fazer xixi na cama, porque não quer ser punida de novo. Mas aquele medo que tem por conta da punição vai fazer com que ele perca o controle de novo do seu organismo e faça xixi de novo na cama. Então, há necessidade de punirmos, sim, mas não punir de forma a retrair a criança. Punir em que sentido? Dizer à criança, falhaste, fizeste xixi, mas olha, se tu acataste o que mãe e pai disseram ou o que o psicólogo disse, tu podes melhorar, amanhã tu não vais fazer. Hoje fizeste, mas amanhã podes não fazer. Agora, outra coisa também é consciencializar a criança de cuidar de si mesma, da roupa que trazia, por exemplo, fez xixi na cama. Deve ser a criança tirar a roupa suja. A partir dos 5 anos, as crianças já sabem tirar roupa. Deve ser a criança tirar a roupa suzinha, a trocar, por exemplo. Ela já começa a perceber que eu já não estou naquela fase em que eu tinha uma fralda e fazia tudo o que eu quisesse lá e as pessoas cuidavam de mim. Então, começa a perceber que há uma outra dinâmica de vida. Os cuidados não são prestados meramente pelos outros. Eu, por mim mesma, devo também participar dos meus cuidados. Se é uma criança de 7, 8 anos, ok, que tire sozinha os lençóis que estavam na cama, não vai lavar porque a idade não lhe permite, mas pelo menos tirar, deve tirar. E aí nós já vemos de ver que ela já encara aquilo como um castigo, então não há necessidade de bater, beirar. O fato de mandar ela se autocuidar já é uma punição. Já percebe que dá trabalho. E já percebe que esse fenômeno já exatamente, já percebe que dá. Vai encarar com mais responsabilidade. Exatamente. Agora, algo também que é uma complicação enorme para a própria criança é que quanto mais nós zangamos, gritamos, usamos a força para essa mudança, nós retraímos mais a criança. A criança vai ter medo, por exemplo, de sair para dormir em casa da avó ou do tio, porque tem medo de fazer xixi na cama lá. Ela vai preferir sempre ficar em casa. Há de ter medo, se calhar, até de brincar com algumas crianças, porque a mãe em casa já disse, já viste o fulano de xixi, tem a mesma idade que tu, mas não faz xixi na cama. Mas essa própria mãe que diz à criança, já viste o fulano de xixi, não participou do processo educativo daquela outra criança para perceber o porquê daquela criança não fazer e o porquê da sua criança fazer.
Então, aquela criança cresceu num outro contexto. A minha criança está num outro contexto totalmente diferente do contexto em que aquela outra criança cresceu. Eu, como mãe, tenho hábitos e costumes diferentes da mãe que educou a outra criança. Então, o que eu devo fazer é me focar na minha criança e não comparar a minha criança com as outras crianças. Porque se calhar estamos aqui a tratar de um assunto que pensamos que é pequeno, enquanto a criança tem um problema fisiológico que requer uma intervenção de um especialista e ficamos aqui a retrair a criança, a estigmatizar, a beirar e a fazer com que o quadro, na verdade, simplesmente agrave e não melhore. Então, há essa necessidade de rever os nossos hábitos e costumes, consciencializarmos a criança que deve se cuidar sozinha, deve cuidar daquilo que fez, para que também possa perceber qual é a necessidade de acatar com as novas regras impostas, com vista a uma melhoria, e assim será possível ultrapassar essa fase. Agora, algo também, vou fugir um pouco da questão, vou voltar para uma questão que, na verdade, já passou. Algo importante que é necessário nós tomarmos em conta. Há uma fase para o desfraude. É comum vermos pais e mães a colocarem fraldas em crianças que têm já 4, 5 anos. Se nós colocamos fraldas a crianças nessa faixa etária, as crianças vão crescer, as crianças nessa faixa etária já pensam, então elas vão crescer a não ter o controle de si mesmas, porque já tem lá a fralda a fazer isso por si. Então, os pais não devem ser preguiçosos, não, pais e mães não devem ser preguiçosos nesse aspecto. Há a necessidade de se prestar atenção, não devemos deixar a criança com fralda até 5 anos, porque tememos lavar um lençol com a urina da criança. Há necessidade de prestarmos atenção nesse aspecto. O desfraude da criança, há uma faixa etária em que nós devemos realmente desfraldar a criança, não podemos tornar a criança dependente das fraldas, não podemos nos tornar também como pais dependentes das fraldas. O desfraude tem uma faixa etária específica. Crianças com 5, 6 anos não precisam mais usar fraldas, senão elas vão crescer a pensar que a vida será mesmo aquela, terá sempre a fralda aí para fazer tudo o que bem entender e não precisa se dirigir à casa de banho. Então, são cuidados que devemos ter em conta dia após dia na educação das nossas crianças. Agora, também há casos em que não só temos os aspectos que foram aqui mencionados, as crianças também, em algum momento, passam por alguns momentos de estresse que não foram aqui mencionados, como a vinda de uma nova criança, a família, a separação dos pais, por exemplo. Para além da separação dos pais, temos mudanças bruscas de hábitos, de costumes, ou o local em que viviam, tem que se familiarizar a um novo contexto. Então, todas essas mudanças fazem com que, de alguma forma, a criança vivencie alguns momentos de estresse. Quando é uma criança única, por exemplo, e vem um momento em que há a vinda de uma nova criança, se sente um pouco ameaçada, pensa que a outra criança vai tomar o seu lugar e em algum momento pode também ter essa perda involuntária. Quanto aos tipos de enurese, temos primário e secundário. Na enurese primária é aquela na qual a criança passou por aquele momento de desfraude e teve aquelas perdas involuntárias até essa faixa etária. Mas difere do secundário, porque no secundário a criança teve sim na fase de desfraude, depois conseguiu
conseguiu-se consciencializar daqueles momentos em que a bexiga está cheia e os momentos em que deve ir à casa de banho, já tinha aí uma rotina, já sabia que devia acordar, por exemplo, para ir à casa de banho, conhecia os momentos em que devia ir à casa de banho e, do nada, vamos supor que já na fase da adolescência, a criança tem momentos, vivencia momentos de enurese noturna. Então, essas enureses secundárias precisam de uma atenção muito mais redobrada, porque normalmente há acontecimentos específicos da vida que acabam desencadeando esse hábito comportamental de fazer xixi na cama, como perdas, se perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o tio, perdeu a irmã, acabou tendo aí um momento de estresse, ansiedade, o medo, por exemplo, para a nova fase, nessa fase da adolescência, há várias mudanças fisiológicas, então, o medo de encarar essa nova fase juvenil e, consequentemente, depois adulta. Então, mudanças que vão acontecendo na vida em algum momento também podem desencadear. Sim, na questão dos tipos de enurese, principalmente nesta segunda, há relatos, ainda que poucos, que pessoas adultas ou mesmo podem passar por essa experiência. É importante, provavelmente, trazer aqui, seria esse boato, ou se assim possível, se assim é possível que alguém numa fase adulta experimente, não é, passe por essa experiência, que explicações estariam atreladas, o que condicionariam a este fenômeno em um indivíduo adulto? Porque eu, em particular, confesso que já ouvi por alto que uma pessoa adulta tenha passado por uma experiência de enurese, que provavelmente é constrangedor, quanto mais, imagina numa criança, quanto mais uma pessoa adulta, não é? Quais são as explicações que podem estar por detrás de uma enurese que provavelmente, primeiro quero saber se é possível uma pessoa adulta, não é, ter essa experiência de uma enurese noturna, e se é possível, que fatores podem estar atrelados a isso? É possível sim uma pessoa adulta ter enurese noturna e há necessidade de prestarmos atenção e não fazer comentários pejorativos em relação a essas situações, porque de alguma forma estaremos a contribuir para o agravamento de uma doença que é por nós desconhecida, não sabemos pelo que o indivíduo está a passar. Então, não devemos estigmatizar, não devemos excluir as pessoas porque tiveram um momento de escape, um momento em que não conseguiram controlar. Então, o que está por detrás disto, quando os indivíduos já estão numa idade assim adulta, eu, como uma forma de explicar, gostava de voltar para um tema que já foi dado aqui no programa Mais Saúde, que é o mente sã, corpo são. Vamos aqui pensar para o que acontece no nosso organismo quando vivenciamos momentos de estresse. Quando o indivíduo, por exemplo, deve fazer uma apresentação, o indivíduo vai se apresentar, por exemplo, em casa da noiva, vai se apresentar e não sabe o que a família da noiva, por exemplo, vai achar dele. Em algum momento, aquele medo, aquele momento apreensivo em que o indivíduo se depara, acaba criando algumas respostas a nível corporal. Normalmente essas mudanças são mais, as mulheres é que levam mais em conta, as mulheres é que têm muito mais medo dessas situações. Então, é um friozinho na barriga, os brasileiros chamam de borboletas no estômago, começa a ouvir um ronco no estômago, como se estivesse com fome, começa a sentir a necessidade de ir à casa de banho, mas vai à casa de banho, não acontece nada. Então, porque a nossa mente influencia muito no que acontece no nosso corpo. Mesmo quando acontecia comigo muito nos tempos de testes, eu sempre tinha medo, mesmo depois de estudar tanto, na hora do teste eu sempre sentia xixi e eu não percebia porque eu ia à casa de banho e não acontecia nada. Mas era só medo daquela situação, porque eu sabia que estava a passar por uma avaliação. É mais simples falar quando não estamos a ser avaliados, do que falar quando sentimos que tem alguém aí a avaliar o que nós estamos a falar. Então,
adultos vivenciam muitos momentos de estresse e em algum momento esses momentos podem também causar. Agora, na maior parte dos casos em que os adultos vivenciam esse problema, é mesmo por conta da ingestão de medicamentos que fazem com que a quantidade de urina produzida pelo organismo aumente. Então, há necessidade sempre de percebermos os medicamentos que estamos a tomar, quais são os efeitos colaterais que tem e o que eu posso fazer para que não possam ser prejudiciais a mim mesma. Então, a questão medicamentosa está em alta, mas também temos problemas renais, que são muito comuns também na idade adulta. Agora, algo especial não, algo de concreto que acontece com os homens que também pode causar são problemas com a próstata, principalmente na fase idosa. Quando a próstata aumenta, em alguns momentos os idosos principalmente podem ter esses episódios do famoso xixi na cama. Então, há necessidade de nós não tecermos palavras pejorativas, porque como a definição já diz, é algo totalmente involuntário. Ninguém quer acordar molhado, ninguém quer acordar com a sua cama molhada, ninguém quer acordar com um mau cheiro ao redor. Então, é algo totalmente involuntário e é a primeira coisa que nós devemos ter em mente ao encarar situações do gênero. A pessoa não quis, a pessoa não fez de propósito, alguma coisa está a acontecer e a minha atitude pode contribuir na melhoria ou no agravamento dessa pessoa. Certo, eu gostava mesmo de convidar os nossos internautas para deixarem suas questões, deixarem dúvidas e acréscimo e partilhar também as experiências que têm vivido, que já viveram, relacionadas ao nosso tema, e nós, assim que possível, iremos responder aquilo que são as inquietações, aquilo que são as questões aqui apresentadas, e também será uma forma de um meio de compartilhar uma experiência que cada pai lidou com isso ou lida, para que possa ajudar um outro pai também a melhor lidar com isso. Bom, é um problema aparentemente comum, parece não dá muito interesse, mas é uma questão que realmente deve nos preocupar, deve preocupar com o pai e deve haver um acompanhamento. Eu percebo que a doutora fez menção várias vezes dessa questão de acompanhamento, dessa questão de educação, dessa questão da postura dos pais neste processo todo. Em forma de festa, doutora, eu gostava que deixasse aqui ficar aquilo que são as recomendações, aquilo que é a grande dica, as grandes dicas em torno deste tema, como é que os pais devem, de uma forma geral, lidar com uma criança dentro de casa que esteja a passar por este fenômeno, por este episódio, por uma enurese noturna, como é que deve ser feito o acompanhamento desta criança e que mensagem, acima de tudo, deixa para os pais em torno do nosso tema. Ok. Bom, algo importante que nós devemos reter, como eu disse anteriormente, é a questão desses episódios não serem propositados. Nunca é propositado. É algo totalmente involuntário. O indivíduo não tem noção de que isto está a acontecer. É o primeiro aspecto que nós devemos ter em conta. 2, um indivíduo que passa por isso pode estar a sofrer e nós não sabemos. O indivíduo pode estar a sofrer e nós não sabemos. É vergonhoso para uma criança de 10 anos fazer xixi na cama quando o seu meio de inserção, por exemplo, os seus amigos, os seus colegas de escola dizem: eu não faço xixi na cama, eu não faço xixi na cama. Ele é o único, por exemplo, que fica caladinho, não tem o que dizer, volta para casa, o pai e a mãe zangam porque ele fez xixi na cama. Praticamente ninguém tenta compreender o que está por detrás. Enquanto, na maior parte dos casos, o problema pode estar conosco, como pais. Podemos ter falhado em algum momento na educação da nossa criança para que tenha noção e que saiba que deve ir à casa de banho. A criança pode ter levado um momento longo
um período desnecessário para a desfraude, do gênero ficou até os 5, até os 4 anos a usar fralda de noite, e em nenhum momento a criança foi consciencializada de que naquela faixa em que se encontra não precisa mais de fralda, mas sim precisa de ser educada, precisa ser acordada, para que aprenda também a acordar. Agora, é necessário também revermos o que aconteceu nas nossas infâncias, na nossa infância, o que aconteceu lá atrás. Como é que eu era quando criança? Porque se eu tive enurese noturna, há uma probabilidade que a minha criança também tenha enurese noturna. Se eu e o meu esposo tivemos enurese noturna, a probabilidade é maior ainda que essa criança também tenha enurese noturna. Então, devemos rever os nossos hábitos e costumes, devemos rever o que foi, o que aconteceu na nossa infância, se houveram episódios também de enurese noturna, para que possamos compreender o que está a acontecer com a nossa criança, porque fatores genéticos pesam muito, em 44% quando é um, em 77% quando são os dois, quando são os dois pais que passaram por esses episódios. Então, há primeiro essa necessidade. Punição, em algum momento a punição pode ser causadora também, pode piorar, pode fazer com que os casos, ou melhor, com que seja recorrente, com que a criança faça com mais frequência xixi na cama. Então, há necessidade de sabermos como punir a nossa criança. E a educação já pune a criança, quando nós ensinamos a criança que ela deve cuidar de si, cuidar das suas roupas, depois de fazer xixi, a criança deve tirar a roupa sozinha, deve cuidar da sua higienização. A criança já encara aquilo como punição, então não há necessidade de uma vara ou de um chinelo nesses assuntos. Atos compensatórios também são muito bons. Podemos bonificar a nossa criança porque a nossa criança não fez xixi hoje. Bonificar não significa dar dinheiro, não. Não vamos compreender mal. Mas as palavras que saem de um pai, de uma mãe, pesam muito para a criança. Então, se nós sentamos com a nossa criança e dizemos: poxa, fiquei muito feliz porque tu não fizeste xixi na cama hoje, estás de parabéns. Nós já encaramos a palavra parabéns como algo muito bom, mesmo que não venha com um presente. Então, as palavras podem também fazer com que a nossa criança encare aquele seu problema com outras lentes. E só assim é que a criança vai também cooperar para a sua própria melhoria. Afinal de contas, esse é um problema que pode também causar vários outros problemas do fórum psicológico, como o medo, a depressão, a ansiedade. Aí nós já vemos de ver que a criança até tem um mau aproveitamento escolar. Já punimos por conta do xixi na cama, depois vamos punir por conta do aproveitamento escolar, quando o problema é tão pequeno e só precisa mesmo da nossa presença como pais, precisa da nossa intervenção como pais e precisa de uma abordagem diferente da abordagem que nós temos, a mudança dos hábitos e costumes, os líquidos que a criança ingere de noite, devemos reduzir, devemos ensinar a criança. É difícil acordar no meio da noite, mas já há essa necessidade para que a criança aprenda que deve acordar e ir à casa de banho, deve partir da mãe ou do pai, devem acordar os dois. Ok, se é um que acorda sempre sozinho, podem até fazer uma escala entre pais para se ajudarem. Essa semana é do pai, o pai acorda 2 vezes por noite, leva a criança para a casa de banho, a outra semana é da mãe, a mãe também acorda 2 vezes de noite e leva a criança para a casa de banho, e há necessidade de os dois intervirem em conjunto, porque se a mãe é aquela que vê sempre que a criança faz xixi na cama e é a mãe a desencadear atitudes punitivas, por exemplo, o pai nunca está lá como aquela entidade também de educação, a criança vai olhar a mãe como a chata. Ela é chata, eu nem fiz nada, ela é má, porque o pai nunca conversa também sobre o mesmo assunto com a criança. Então, pais, cada um tem seu papel na família.
A educação, em especial, é um papel que deve ser desencadeado em conjunto. Não pode ser tarefa da mãe, não pode ser tarefa do pai, é tarefa dos dois, porque a criança acaba pesando mais para um lado, porque uma das entidades parentais é que fala mais, a outra é a que bonifica mais, então deve ser feito tudo em equilíbrio. Se é para compensar, vamos compensar os dois. É para punir, vamos punir os dois, mas devemos saber como punir. Agora, tudo que eu falei até agora é meramente psicológico. Não esqueçamos, também pode ser um sinal de que algo muito grave está por detrás. Então, por isso mesmo, não vamos ouvir aqui esse vídeo como algo já terapêutico, então eu vou mudar os hábitos. Não. Há necessidade de irmos ao posto médico, ouvirmos um profissional de saúde que faça uma avaliação da nossa criança e também há necessidade até de fazer aqueles exames com um urologista para descartar, nem que seja somente para descartar essas outras patologias. Então, se levarmos em conta todos esses aspectos aqui abordados, certamente os episódios de enurese noturna irão diminuir e em algum momento até conseguiremos alcançar um sucesso que é a nossa criança dormir sem ter nenhum episódio. Muito obrigado, doutora, muito obrigado mesmo por ter partilhado esse saber precioso, por ter nos dado essas dicas. Eu creio que os pais já receberam essa mensagem, e os pais irão partilhar, porque irão partilhar para mais pais, para que possam ter a informação a respeito deste problema da enurese noturna, do xixi na cama, e assim iremos fazer aqui uma cadeia de ajuda, não é? Vamos fazer uma corrente de ajuda e todos nós vamos ajudar, vamos ter cada vez mais, vamos melhor acompanhar as nossas crianças neste episódio. Muito obrigado por ter estado conosco nestes minutos de grande saber. Muito, muito. Doutora, eu tenho muito mesmo a agradecer por esta companhia, por este partilhar de saber, e prometemos das próximas trazermos mais temas para nossos caros internautas. E aos nossos internautas, o meu muito obrigado por ter nos acompanhado, pela lealdade, pela fidelidade, quanto tem sido fiel ao programa Mais Saúde. E nós voltamos para o próximo programa com mais e mais assuntos para a nossa saúde. Muito obrigado a todos, boa noite e bom descanso.